Caramba, quase 10 anos sem o Gore Verbinski. Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, e hoje estou aqui para falar sobre Boa Sorte, Divirta-se e Não Morra, novo filme dirigido pelo Gore Verbinski. Mas antes eu vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Cara, o Gore Verbinski é um desses diretores aí da onda do cinema americano dos anos 2000 que é muito subestimado, que merece muito mais destaque do que ele recebe. Ele naturalmente é mais famoso pela trilogia do Piratas do Caribe com o Johnny Depp, e eu considero só a trilogia, tá? Aquele quarto e quinto filme são ambos terríveis, mas o que ele fez, né, para o cinema de blockbuster daquele período foi muito marcante, muito icônico. Um dia eu ainda pretendo falar bastante sobre esses filmes aqui no canal, quem sabe esse ano, né, 20 anos do Baú da Morte, que é o meu preferido inclusive, além de ter feito outros projetos super legais, que nem o Rango, que ganhou o melhor filme de animação, cuidou da adaptação americana do Chamado, naquela época em que os filmes de terror japoneses dominavam Hollywood. Então, ele é um cara que eu sempre tive muito interesse, até nos filmes mais fracos dele, como o Cavaleiro Solitário, também com o Johnny Depp, você encontrava momentos de brilhantismo. E ele meio que deixou Hollywood de uma forma azeda com A Cura, que é um terror muito inspirado em Lovecraft também, que é projeto que eu considero interessante, não muito pela história, mas sim pelo visual, e ao longo de quase uma década, ele flertou com vários projetos diferentes, ele ameaçou sair dessa pequena aposentadoria com o Gambit, por exemplo, ele foi um dos diretores anexados ao projeto do Channing Tatum, mas, finalmente, um roteiro chegou na mesa dele que uniu os universos, né, acho que foi a ideia certa na hora certa, é o Boa Sorte, Divirta-se, Não Morra, do roteirista Matthew Robinson, que é um colaborador do Ricky Gervais. Ele escreveu O Primeiro Mentiroso, também escreveu Amor e Monstros, que é um ótimo filme subestimado aí da pandemia, e ele até tinha pensado nessa ideia como uma série de TV, porém ele resolveu que não ia ter tanto material para múltiplos episódios e condensou em um filme que, né, sabendo que ele seria uma série faz sentido, tem uma inesperada natureza de antologia. O projeto foi todo financiado pela Constantin Film, com gravações na cidade do Cabo, na África do Sul, barateando bastante o custo de produção no valor de 20 milhões de dólares, e agora ele chega aí nos cinemas do Brasil. Ele ia estrear nessa semana, mas ele foi adiado 2 vezes, agora ele tá pra estrear no dia 23, então vocês vão receber meu vídeo aí com a opinião dele algumas semanas antes, até pra ajudar a facilitar a agenda também. E eu tava bem animado, não só por ser o novo filme do Gore Verbinski, claro, mas até pelo tema, né, de falar de ficção científica, viagem no tempo, inteligência artificial. E o que eu recebi aqui é quase como se fosse um compilado, é quase como se fosse Black Mirror, o filme, mas o resultado é bem divertido. A história do filme começa quando um homem do futuro, vivido por Sam Rockwell, invade um restaurante e recruta pessoas aleatórias, alegando que precisa de ajuda para impedir que uma inteligência artificial rebelde destrua todo o mundo. Então, eu gosto muito de como esse filme começa de uma forma tão abrupta, tão energética, com a figura do Sam Rockwell, que é um ótimo ator. Esse papel parece que foi escrito sob medida pra ele, porque ele chega com uma roupa super engraçada, cheia de elementos, de tubos, com uma capa de plástico, e ele diz que não só ele vem do futuro e precisa de ajuda para combater essa IA que vai destruir o universo, mas que também ele já está fazendo esse processo há pelo menos 117 vezes. Ele até compara com o Groundhog Day, o Feitiço do Tempo, com o Bill Murray, de que ele já esteve naquele restaurante mais de 100 vezes, viu aquelas pessoas mais de 100 vezes, e que ele diz que existem milhões de combinações possíveis dele reunir um grupo, uma pequena resistência para combater essa IA que aparentemente escravizou toda a humanidade no futuro. Então, ele começa com uma pinta de um Exterminador do Futuro, onde você tem que voltar no tempo para destruir, né, uma IA maligna que condenou o futuro, mas também esses elementos do Feitiço do Tempo, né, do loop temporal. Você não chega a acompanhar um loop temporal nesse filme, né? Então eu acho que isso foge um pouquinho da estrutura, mas sim o conhecimento do protagonista, às vezes de umas tiradas, de umas passagens ou referências que ele faz. Olha, eu voltei uma vez, naquela vez você morreu, naquela vez ninguém me ajudou, naquela vez você teve a perna quebrada e atrasou tudo. Então tem uns escapes cômicos que são divertidos. Eu acho que o roteiro do Robinson é muito energético, é bem inspirado até nos perfis diferentes de personagens, porque você tem um casal de professores
Peters, que é vivido pelo Michael Peña e a Zazie Beetz, uma mãe enlutada, vivida pela Juno Temple, uma menina que faz cosplay de princesas para festas de aniversário, que é vivida pela Hayley Lou Richardson. E o que eu achei interessante do filme, não esperava, eu não sei se os trailers mostraram isso, eu achei que ele seria só concentrado no restaurante, naquela missão de uma noite só, tem um elemento de tempo, de tensão, porque o Homem do Futuro, ele diz que se ele não chegar no objetivo dele em um certo tempo, ele vai apertar um botão e reiniciar o loop de novo. O filme ele vai apresentando alguns flashbacks desses personagens exclusivamente para contar um pouco do passado deles e não só contribuir para a personalidade de cada um, mas expandir esse mundo que se revela bem mais pautado na ficção científica do que você pode imaginar. Não é um cenário normal, por exemplo, que vai ser invadido por uma IA. Você já tem evidências muito grandes, principalmente na narrativa da Juno Temple, que honestamente parece um episódio de Black Mirror, é meio que igualzinho a um deles, isso me incomodou um pouquinho, mas ele mistura alguns elementos bem espinhosos, como tiroteio em escola, lidando com a tecnologia cada vez mais presente na vida de um adolescente, o vício em telas. É um filme que certamente tem uma energia forte de boomer, de, meu Deus, a sociedade contemporânea está sendo destruída e condenada pelas redes sociais e o vício em tela. São pontos que eu concordo em partes também, mas eu achei engraçado como ele tem essa energia, Old Man Yells at Cloud dos Simpsons, que se manifesta muito bem através do personagem do Sam Rockwell. Eu gostei dessa estrutura, eu gostei de como a montagem te deixa bem interessado nas duas narrativas, porque em algum momento você está muito interessado em algumas das histórias individuais do flashback, mas aí ele volta para o presente com o Sam Rockwell e pensa, putz, eu estava interessado naquilo, mas aí o filme imediatamente te conquista de novo, te deixa interessado, porque ele vai apresentando ideias bem inusitadas, principalmente no terceiro ato, Quando eles estão avançando nessa jornada para encontrar o ponto onde a inteligência artificial vai se tornar mais perigosa, o roteiro traz alguns desafios e obstáculos que são bem inspirados, Eles começam a entrar no debate do prompt de internet, do AI slop, principalmente, de uma maneira que certamente é inesperada, ainda mais pelo tipo de execução visual desse filme. E esse é um detalhe que o Gore Verbinski sempre se sai muito bem. Eu acho que ele tem uma condução visual bem competente com o diretor de fotografia James Whittaker, principalmente quando ele começa a apostar num visual mais psicodélico, mais fantasioso, com imagens bem coloridas. Tem um momento no filme que tem uma realização de efeitos visuais que é super simples no conceito, mas que visualmente me deixou bem impressionado. Aí quando eu tava assistindo eu pensei, esse é o cara que fez o David Jones, Esse é o cara que levou um redemoinho com 2 navios de batalha girando ao redor dele. O Gore Verbinski tem um olho muito afiado para criar imagens sensacionais e com efeitos visuais que, poxa, um filme de 20 milhões de dólares tem tomadas aqui inacreditáveis. Eu falei, caramba, isso é ter um olhar técnico arrojado. Ele certamente não perdeu isso. Eu gostei de ver também, na verdade, de ouvir a trilha sonora original do Jeff Zarelli, que era um assistente do Hans Zimmer nas trilhas do Piratas do Caribe pro Gore Verbinski. Agora ele tá aí com um crédito solo, compositor da trilha. É uma trilha bacana, que é bem jocosa, bem energética também. Parece que ela é bem... parece que ela sai da cabeça do personagem do Sam Rockwell, porque às vezes ela parece uma big band desajeitada, às vezes ela tá indo pra um caminho de exagero, de terror. Uma ótima surpresa o trabalho desse Jeff Zarelli. Certamente gostaria de ver mais o trabalho dele no futuro, mas eu gostei. Porém, eu diria que o final tem algumas decisões que podem ser um pouco controversas, principalmente na conveniência. Você tá esperando por um grande ponto final nessa história, e não é exatamente isso que o filme vai te entregar, e aí ele acaba puxando uma referência muito forte para um outro clássico de ficção científica, mas de qualquer forma, ainda que o final não seja 100%, que deixa um pouco a desejar, acho que a experiência é boa. É um filme longo, ele tem mais de 2 horas e ele vai mudando o seu interesse, o seu ponto de foco, às vezes de uma forma abrupta ao longo da montagem, mas nunca sem perder o interesse, movido aí por ótimas performances e um roteiro bem original no fim das contas, mesmo que ele seja bem familiar, se você já assistiu todas as temporadas de Black Mirror. Pra boa sorte, divirta-se, não morra, eu dou uma nota 7. Deixe nos comentários depois, pessoal, o que vocês acharam de Boa Sorte, Divirta-se, Não Morra, e seus comentários gerais sobre a carreira do Gore Verbinski. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.